Olá, tudo bem? Eu sou o professor Janote Pires, da disciplina História e Geografia, Conteúdos e Métodos. Desejo a todos boas-vindas a esta disciplina. No encontro de hoje, nós vamos discutir a unidade 3. Nesta unidade, abordaremos o currículo de História e Geografia nos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos discutir como é o currículo no ensino de Geografia e o currículo no ensino de História. Tá? E teremos como referência a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Então, quando falamos do currículo de História e Geografia no ensino fundamental, é preciso levar em consideração que os currículos escolares atendem, em parte, a uma base nacional comum, no caso a BNCC, mas também deve contemplar especificidades regionais e peculiaridades locais. Então, o que os alunos devem estudar, bem como alguns aspectos conceituais, alguns aspectos metodológicos, certamente se interligam à realidade onde a escola está inserida. Então, o que acontece? Os currículos naturalmente têm no planejamento da escola, das redes de ensino, uma parte importante na sua constituição. Em outros termos, temos a BNCC, mas também temos as adequações dessa base às realidades locais. Então, devido ao Brasil ter uma previsão de um currículo comum a partir da BNCC, utilizaremos como referência este documento. Em relação ao currículo no ensino da geografia, alguns aspectos iniciais que devemos considerar. Primeiro é que na geografia, e muito próximo ao que é também na história, é preciso que haja no ensino uma articulação entre teoria e prática. Então, a própria formação de um professor, que deve ser vista como uma trajetória de vida, né? Essa formação ocorre na graduação, mas também ao longo da vida, ela deve levar em consideração essa articulação entre teoria, o campo teórico, mas também a prática, né? Então, é importante quando falamos do ensino da geografia, que o professor olhe também para a sua própria formação e no sentido de que haja essa articulação teoria-prática. Então, é muito importante, quando falamos de ensino de geografia, a formação continuada do professor. Claro que essa formação inicial é muito importante, a graduação é muito importante. Na graduação vocês têm, por exemplo, a disciplina de História, Geografia, Conteúdos e Métodos, né? Porque, como pedagogos, poderão ensinar História, ensinar Geografia, por exemplo, nos anos iniciais do ensino fundamental. Só que, além dessa disciplina, vocês precisam continuar os estudos, né? Se possível, fazer outros cursos e assim por diante. Justamente a formação continuada, porque no ensino de geografia, assim como no ensino da história, eu acredito que no ensino de qualquer componente curricular, o professor precisa sempre buscar uma formação contínua, para não ficar dependente de certos aspectos, como por exemplo um livro didático ou algo nesse sentido. Então, é muito importante que busque sempre essa formação continuada. E outro aspecto inicial é que o professor dedica boa parte do seu tempo ao currículo, né? Ao currículo. Por quê? É o que vai ser ensinado. Então, todo ano nós temos o planejamento na escola, não é isso? E o professor monta o seu plano de ensino, monta os seus planos de aula. Então, ele faz isso a partir do currículo. O que vai ser ensinado? Por que certos assuntos são ensinados e outros não? Quais critérios e justificativas para a escolha de determinados conteúdos a serem ensinados? Então, são reflexões necessárias, né? O professor, ele dedica boa parte do seu tempo ao currículo, muitas vezes nem percebe, mas esta é a realidade. E outro aspecto importante de nós destacarmos nessas considerações iniciais é que o currículo é um território em disputa, nos termos aqui do Miguel Arroyo, né, no livro Currículo, Território em Disputa. Ou seja,
o currículo é um espaço central e até estruturante da escola. E justamente por causa disso, é um espaço muito normatizado, né? Muitas vezes politizado. Então, é preciso que o professor ele reflita sobre o currículo, tá certo? E no sentido aqui de normalização, normatização, precisamos destacar a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Tá? É justamente o nosso ponto de partida quando falamos aqui do ensino de geografia e ensino de história, assim como deveria ser ao falarmos de qualquer outra componente curricular, né, no ensino fundamental e na educação básica. Tá bem? Então vamos conversar um pouquinho aqui sobre a BNCC. Bom, o que acontece? A BNCC, como vocês devem saber, ela foi homologada recentemente, ou seja, apenas no ano 2017, final do ano 2017. Não existia a BNCC. O que nós tínhamos era, por exemplo, a Constituição Federal de 1988, que fazia uma previsão nesse sentido. Foi regulamentada por uma lei, que no caso, a educação. Né? A parte da educação foi regulamentada na Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, a LDB, a Lei 9.394, de 1996. Então, esses primeiros documentos, né, no caso aqui a nossa Carta Magna atual, a LDB, por exemplo, já trazia a previsão de haver uma base nacional no país. Né? Entretanto, isso não ocorreu tão cedo, né? Nós tínhamos aí na LDB essa previsão, que houve foi as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, depois os PCNs, os Parâmetros Curriculares Nacionais, né? Mas não havia BNCC. Então, a BNCC, ela vem depois de muitos anos. Então, a LDB é de 1996, a BNCC é de 2017, final de 2017. Né? Foi homologada a BNCC Educação Infantil e Ensino Fundamental. A parte do ensino médio foi homologada em 2018. De qualquer forma, temos uma BNCC e é a partir dela, da BNCC, que as redes de ensino vão adaptar esses currículos para a realidade local e mais ainda as escolas nos seus PPPs. Então, existindo a BNCC, é preciso fazer a adaptação da base às realidades locais, né, num país do tamanho do Brasil, um país de dimensões continentais. Muitas adequações são necessárias dependendo da região do país, né, onde se encontra. Então, um primeiro aspecto que nós temos que destacar é que a BNCC ela veio para nortear os currículos, né? Ela não impõe um currículo fechado, por exemplo. A BNCC ela apenas norteia os currículos, né? Utilizando, ou melhor, norteando, né, os sistemas e redes de ensino. Então, as redes de ensino, as redes municipais, ou mesmo as redes estaduais de ensino, as escolas, né, sejam elas públicas ou privadas, elas é que vão fazer vamos dizer assim, esse fechamento do currículo, né? Porque a BNCC ela norteia os currículos, mas quem vai realmente adequar isso às realidades locais são as redes de ensino, as escolas. Tá? Então, o primeiro aspecto a se destacar é que a BNCC ela se propõe como norteadora dos currículos, não engessa os currículos. Outro aspecto inicial interessante também é que há uma valorização das vivências dos alunos. Vivências tanto individuais quanto familiares, né, dos grupos de convívio desses alunos. Então, a BNCC ela nos alerta que é preciso valorizar, considerar no planejamento do ensino de Geografia e História, assim como em outras componentes curriculares, é preciso valorizar essas vivências individuais e familiares trazidas pelos alunos, não é mesmo? E ainda buscar uma formação humana integral. Então, a BNCC ela estabelece conhecimentos, competências, habilidades que se espera que os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica, de forma que haja essa formação humana integral. Não é apenas uma formação cognitiva, né? Mas sim um ser humano que possa contribuir para uma sociedade democrática, uma sociedade inclusiva. Então é preciso, quando nós pensamos o ensino de história, o ensino de geografia,
E assim como outras componentes curriculares, é preciso pensar que existem alguns eixos norteadores que devem estar no planejamento, né? Então, são considerações que nós precisamos fazer, tá? Em relação à BNCC, tá bom? Bom, a BNCC, ela também divide por áreas, né? O conhecimento por áreas. Então, por exemplo, aqui estão as áreas: linguagens, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa, matemática, área das ciências da natureza. E aqui a área que nos interessa mais, né? A nossa disciplina, que é justamente História e Geografia. Então, a área de Ciências Humanas, História e Geografia. História e Geografia compõe, portanto, a área de Ciências Humanas. E existe também como componente curricular o ensino religioso. É um aspecto bem interessante de se destacar, porque muitas vezes há uma confusão, acham que muitas pessoas, muitos educadores, inclusive, né, pensam que o ensino religioso faria parte das ciências humanas. Não. O ensino religioso ele aparece na BNCC como uma componente curricular separada, né, como se fosse uma área. Como você sabe, o ensino religioso ele é nas escolas públicas, ele é de oferecimento obrigatório e matrícula facultativa, né? Mas enfim, ciências humanas, história e geografia. História e geografia são as ciências humanas, tá certo? Então nós abordaremos os currículos no ensino de geografia e história e focando mais os anos iniciais do fundamental e partindo da proposta da BNCC, tá? Bem, a BNCC, no que se refere ao ensino de geografia, ela traz cada ano dividido em unidades temáticas. Então, estudando a BNCC, estudando a Base Nacional Comum Curricular, observamos que do primeiro ao quinto ano, que são os anos iniciais, existem 5 unidades temáticas, tá? 5 unidades temáticas que norteiam o ensino da geografia. Então, estas são as 5 unidades temáticas: o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Tá certo? Então, no caso da geografia, primeiro ao quinto ano, né, no caso dos anos iniciais de geografia, são 5 unidades temáticas, tá bom? Cada unidade temática destas tem seus objetos de conhecimento, suas habilidades. Mas uma primeira ideia, no primeiro ao quinto ano, são as mesmas unidades temáticas. Então, primeiro ano são essas unidades temáticas, segundo ano são essas unidades temáticas, terceiro ano são essas unidades temáticas e assim por diante, até o quinto ano. Agora, dentro de cada ano, vão mudando, aqui dentro das unidades temáticas, os objetos de conhecimento, os assuntos, né, que os alunos vão estudar. Certo? Então, uma primeira ideia é esta que, no caso da geografia, as unidades temáticas se repetem ao longo dos 5 primeiros anos do fundamental. Bem, estas unidades foram estruturadas para que o ensino de geografia não seja baseado apenas na transmissão de informações ao aluno, mas, além disso, que os estudantes sintam-se motivados a ampliar suas visões de mundo e a compreenderem de maneira crítica a realidade em que vivem. Então vejam só, a preocupação de um currículo que não seja apenas de transmissão de informações, né? Existe sim essa parte cognitiva, é muito importante, mas também um currículo em que o ensino ajude os alunos a se motivarem, né? A ampliar suas visões de mundo, a compreenderem a realidade em que vivem, né? Então, se nós voltarmos para essa slide anterior, vamos perceber, olha, o sujeito e seu lugar no mundo, né? Então, há uma preocupação da BNCC com essas visões de mundo, né? Que pode se desenvolver em sala de aula. Detalhe, no caso a BNCC, ela tem a sua terminologia, né? Ela, por exemplo, não fala série, mas ano, né? Então, não é Fundamental 1, mas anos iniciais do Fundamental, entendam, primeiro ao quinto ano, tá?
ela também traz unidades temáticas. Só coloquei a sigla aqui, unidades temáticas, não são temas, mas unidades temáticas. Traz objetos de conhecimento, então na base não existe a expressão, por exemplo, assuntos, são objetos de conhecimento. E habilidades, então a base não trabalha com a categoria objetivo, mas sim habilidade. Então, num plano de aula que se baseia na BNCC, você sabe que o objetivo da aula é um item obrigatório no plano de aula. Então, agora, em vez de objetivo, coloca habilidades, né? Bom, tomando como exemplo aqui o primeiro ano do ensino fundamental, como é o currículo de geografia? Esse currículo proposto pela base, esse currículo que vai ser adaptado às respectivas realidades locais. Como é isso? Então, existe aí a geografia primeiro ano, ensino fundamental, a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo, né? O sujeito e seu lugar no mundo. Objeto de conhecimento, o modo de vida das crianças em diferentes lugares. Então existe uma unidade temática, o objeto de conhecimento e os objetos de conhecimento têm as suas habilidades a serem desenvolvidas. Tá? Então, existe uma siglazinha que a BNCC traz, a siglazinha começa por essas duas letras, EF, ensino fundamental, se fosse ensino médio seria EM, se fosse educação seria EI, certo? Então, nós temos aí uma sigla, certo? Que é usada para indicar habilidade. O 01 é o ano, primeiro ano. O GE é o símbolo da disciplina Geografia, a sigla, né, da disciplina Geografia. E esse outro número aqui é o número em ordem crescente das habilidades. Então, ensino fundamental, primeiro ano, Geografia, habilidade 1. Escrever características observadas de seus lugares de vivência, moradia, escola, etc., e identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. Tá? E a segunda habilidade, identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras de diferentes épocas e lugares. Então é assim que vai sendo apresentada o currículo de geografia, que no caso, né, na BNCC. Você tem ali o ano, aí vem as unidades temáticas, que como nós vimos, são as mesmas para os 5 primeiros anos, e depois cada unidade temática tem seus objetos de conhecimento e as suas habilidades. Lembrando que no caso da BNCC, trabalha com as categorias habilidades e competência. Tá? Então, é importante ficar claro que as unidades temáticas são as mesmas, entretanto, o objeto de conhecimento varia. Então, no currículo de geografia, a componente curricular tem as mesmas 5 unidades, primeiro e quinto ano, mas os objetos de conhecimento são outros, né? Os objetos de conhecimento são outros. Vamos exemplificar aqui, tomando como referência a unidade temática Mundo do Trabalho. Então, essa unidade temática ela vai aparecer nos 5 primeiros anos, né? Nos 5 anos iniciais do fundamental. Todos, primeiro ao quinto ano, vão ser 5 unidades temáticas. Uma delas vai ser Mundo do Trabalho. Tá? Só que no caso, no primeiro ano, vai ser um objeto de conhecimento, no segundo ano, outro objeto de conhecimento. Então, objeto de conhecimento, diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia, ou seja, aqui o que vai ser estudado em sala de aula? Esses diferentes ofícios, trabalhos, atividades, né, que o aluno encontra no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, vai levar em consideração o quê? O seu entorno, onde ele vive, né? A família, o bairro, ali a escola, aquela região onde ele vive. Quais são os ofícios, as profissões, as atividades de trabalho, no cotidiano, no dia a dia do aluno? Esse é o objeto de conhecimento. Então, nós vamos ter, para esse objeto de conhecimento, algumas habilidades. Olha aqui, a habilidade, ensino fundamental, primeiro ano, geografia, sexta habilidade. Descrever e comparar diferentes tipos de moradia ou objetos do uso cotidiano, brinquedos, roupas, mobiliários, considerando técnicas e materiais utilizados na sua produção. Tá?
E a outra habilidade, descrever atividades de trabalho relacionadas com o dia a dia da sua comunidade. Ou seja, a proposta aqui é que o aluno ele consiga desenvolver essa habilidade de descrever essas atividades de trabalho que estão no cotidiano dele, no dia a dia dele, né? Então ele vai aprender a ampliar, olhar com mais cuidado a sua realidade, ampliar o seu olhar e perceber que há muitas pessoas que trabalham em muitos ofícios, são muitas profissões, são muitas atividades de trabalho. Então a proposta aqui é que nesta unidade temática Mundo do Trabalho seja enfocado este objeto de conhecimento e desenvolvidas essas habilidades. Então, o aluno tem que desenvolver essas habilidades, tá certo? Ora, unidade temática Mundo do Trabalho é uma das 5 unidades temáticas do primeiro ano e essas unidades temáticas se repetem do primeiro ao quinto ano, certo? Então, vamos ver aqui agora o segundo ano. Como é que fica essa unidade temática? Olha, vamos aqui, primeiro ano, Mundo do Trabalho, vamos ver o segundo ano. Segundo ano, mesma unidade temática, Mundo do Trabalho, só que agora mudou o objeto de conhecimento. Enquanto que antes eram diferentes tipos de trabalho existentes no seu dia a dia, do aluno, né? Agora, tipos de trabalho em lugares e em tempos diferentes. Não é mais no lugar do aluno, mas em outros lugares, em outros tempos, tá certo? Então percebam que mudou o objeto de conhecimento, embora a unidade temática tenha o mesmo nome. E aí nós vamos ter as habilidades, por exemplo, esta habilidade 6, relacionar o dia e a noite e a diferentes tipos de atividades sociais, então, horário escolar, comercial, sono. Então aqui a criança vai desenvolver a habilidade de fazer essa relação, né? Que existem, por exemplo, trabalhos que são diurnos, trabalhos que são noturnos, a escola também funciona assim, qual o horário da escola do aluno. Então, começa a desenvolver essa habilidade. E a outra é descrever as atividades extrativas, minerais, agropecuárias e industriais de diferentes lugares, identificando os impactos ambientais. Então aqui é tipo de trabalho em lugares diferentes, ou seja, um exemplo, estudar as atividades extrativas voltadas para a pecuária no sertão nordestino, tá certo? Pode ser no interior do Ceará, por exemplo, e nos Pampas Gaúchos, né? Então pode se comparar atividades similares, né, em lugares diferentes. E ainda poderíamos dialogar aqui com a história, né, em tempos diferentes. Como era isso na época do Brasil Colônia, por exemplo, só um pequeno exemplo. Mas existe essa possibilidade. E também identificar os impactos ambientais desta atividade, certo? Então aqui, no caso, o mundo do trabalho vai focar mais nisso, né? No objeto de conhecimento, tipos de trabalho em lugares e tempos diferentes. Percebam então que a geografia ela traz essas unidades temáticas, são as mesmas para o primeiro e o quinto ano, entretanto, a cada ano mudam os objetos de conhecimento e, obviamente, mudam as habilidades. Né? Mudam as habilidades, tá certo? Considerando o currículo de geografia para os anos iniciais do ensino fundamental, esta componente curricular, a geografia, né, então, podem ser trabalhadas ou pode ser trabalhada de forma integrada com a componente história e até mesmo de forma interdisciplinar. Então, a história e a geografia, elas são muito próximas realmente, né? Existem conceitos que ajudam a pensar outra disciplina. Então, por exemplo, se em geografia eu tenho o espaço como um conceito central, esse espaço, muitas vezes, ele é alterado ao longo do tempo pelo ser humano. Olha, o tempo. O tempo já é uma categoria central da história. Entretanto, o tempo, ele está em algum lugar, em algum espaço. Portanto, eu estudo história, algo que aconteceu em determinada época, mas onde? Em qual espaço? Vejam aí a história dialogando com a geografia. Ou seja, a geografia e a história são muito próximas e abre assim um espaço muito grande para a interdisciplinaridade, né? Você pode inclusive usar conceitos comuns entre as duas componentes curriculares.
e até metodologias muito próximas, enfim. A BNCC, ela incentiva muito o trabalho interdisciplinar. Se você for analisar ali o que a BNCC propõe de ensino de História e Geografia, primeiro ou quinto ano, muitas vezes os objetos de conhecimento são bastante próximos. Às vezes até parece que a geografia está na história e a história está na geografia, porque realmente há uma proximidade muito grande, há uma abertura muito grande para o trabalho interdisciplinar. Agora, a BNCC ela coloca separado, certo? A componente história e a componente geografia. Então, são duas componentes curriculares separadas, duas disciplinas separadas. Não é que vai juntar, são separadas, mas há uma amplas possibilidades de se trabalhar de forma interdisciplinar. Bom, no que se refere ao currículo no ensino de História, a BNCC sugere que no ensino e aprendizagem de História, assuma-se, professores e alunos assumam, né, uma atitude historiadora, ou seja, que se estimule a produção do conhecimento histórico no âmbito escolar. Tá? Então, no caso do ensino de História, a BNCC ela incentiva o uso de fontes históricas. Né? Por quê? Essa atitude historiadora, ela passa pela utilização de algo que é central no trabalho do historiador, que é o uso de vestígios do passado, né? Que é o uso de fontes históricas. Então, a BNCC propõe a utilização didática de diferentes fontes históricas, documentos escritos, iconográficos, materiais e imateriais. Utilização didática porque aqui no ensino de história é diferente da pesquisa do historiador profissional. O historiador profissional ele vai utilizar as fontes de uma forma, com uma metodologia específica. Né? Já o professor de história ele vai utilizar as fontes didaticamente. Então existe uma diferença aí entre as fontes do historiador profissional e essas fontes utilizadas em sala de aula. Essas fontes elas podem ser documentos escritos, podem ser iconográficas, né? Podem ser, por exemplo, pinturas, podem ser desenhos, podem ser fotografias. Essas fontes elas podem ser materiais e imateriais, então pode ser materiais, pode ser esses documentos, pode ser fotografia, pode ser objetos, que são muito interessantes porque o objeto permite um olhar tridimensional. E podem também ser fontes imateriais, ou seja, por exemplo, a oralidade, né? Então, são aqui exemplos de fontes históricas, né? E lembrando que o conceito de fonte histórica já foi visto em módulo em unidade anterior. Então, vale a pena recapitular um pouco o conceito de fonte histórica já visto anteriormente, tá bom? No caso da BNCC, ela não apenas propõe nortear currículos, mas também, antes de cada componente curricular, antes dela propor o que vai ser estudado, por exemplo, em história de primeiro e quinto ano, enfim, ela traz algumas reflexões conceituais e também algumas proposições metodológicas. Então, é por isso que a BNCC ela incentiva, no caso do ensino de história, a atitude historiadora. Isso passa por trabalho com fontes históricas em sala de aula. Mas como eu vou trabalhar essas fontes históricas em sala de aula? Como eu trabalho fonte histórica em sala de aula? Então a BNCC já defende aqui uma espécie de metodologia. Vejam que a base ela é muito rica, porque ela trata não apenas dos currículos, mas também de conceitos e métodos, de certa forma. Né? Por isso que é muito importante vocês estudarem a base, né? A BNCC. É preciso você estudar constantemente a BNCC. Claro que nesse momento você precisa estudar a parte de História e Geografia, mas à medida que você for fazendo disciplinas de outras áreas, é preciso também ampliar esse estudo da BNCC para essas outras áreas. No caso do ensino de História, a BNCC propõe então essa atitude historiadora que passa pelo uso de fontes históricas. Mas como eu uso a fonte histórica? Então a própria BNCC já te dá algumas sugestões, né? Então, começar com a identificação dessa fonte, né? O professor ele pode trabalhar com essas fontes, pedindo para os alunos identificarem essas fontes. Então, que identificação é essa?
Bom, de que material é feita esta fonte, né? É papel, é pedra, é um objeto, do que é feito, né? Como foi produzida essa fonte? Quem produziu? Quando foi produzido? Para que servia isso? Qual foi o significado? Qual era o significado disso? Quais os significados atribuídos ao longo do tempo? Então, essa identificação passa por esse questionamento a esse vestígio do passado, aquilo que também nós já discutimos em outro momento, ou seja, um vestígio do passado, um documento antigo, por exemplo, ele é apenas um documento antigo. Quando ele vira uma fonte histórica? Quando começa a haver questionamentos sobre esse vestígio. Então, quando esse vestígio do passado começa a ser questionado, o que é isso? Quando foi produzido? Por quem? Por quê? Ele então, no sentido de interpretar esse passado, então esse vestígio do passado começa a se transformar em fonte histórica, né? É um processo. A BNCC depois propõe que após a identificação haja o quê? Haja a comparação, né? A comparação é a proposta de estudar esta fonte comparando várias culturas, né? Então, por exemplo, se eu utilizo uma fonte histórica que retrata a pintura corporal de uma comunidade indígena, eu posso comparar pinturas de povos indígenas diferentes, né? ou pinturas de povos indígenas com pintura de populações urbanas, enfim, uma comparação, né? Também a contextualização. Este ponto é bem interessante e necessário de se discutir também, porque contextualização é a noção de que os alunos devem interpretar o passado a partir dessas fontes históricas, levando em consideração a época em que passa o ocorrido, ou seja, aquele fato, vamos dizer assim, ocorreu em determinado contexto social, político, econômico, né? Então, precisa entender o passado no seu tempo. Um erro que ocorre muitas vezes no estudo da história é o erro do anacronismo. Anacronismo. Ana é fora, né? Cronismo, cronos, vem de tempo, fora do seu tempo. Ou seja, muitas vezes ocorrem interpretações anacrônicas. Em outros termos, interpreta-se o passado com os valores de hoje. Interpreta-se o que ocorreu no passado com os valores do presente, que mudaram. Portanto, a sua interpretação está incorrendo no erro do anacronismo, utilizando conceitos e valores de uma época para analisar os fatos de outro tempo. Então é preciso tomar cuidado. Quando for analisar uma fonte, tem que analisar dentro do contexto em que ela foi produzida. Tá? Interpretação é um outro passo, e isso é fundamental para a formação do pensamento crítico. O mesmo objeto pode ter interpretações distintas, né, a depender dos significados que você vai atribuir. Então, um aluno ele pode pegar uma fonte e interpretar de uma maneira, o outro pode trazer um outro olhar. Isso é interpretação. Então, isso é muito importante para a formação do pensamento crítico. Primeiro, porque o aluno percebe que é possível, na área de humanas, olhares diferenciados sobre o mesmo objeto. Segundo, que o aluno vai entender um pouco como funciona a escrita da história, como o historiador escreve a história. E isso vai dar um ganho muito grande crítico neste aprendente, neste aluno, né? Ele vai então perceber que são possíveis várias interpretações no campo das humanas, não é mesmo? E por fim, a análise, que é uma categoria, uma habilidade bastante complexa, hein? E aí passa pela problematização da própria escrita da história, né? Então esse processo todo, isso utilizando fonte histórica, ele leva o aluno para essa atitude historiadora, né? Um senso crítico em relação ao passado. Ele vai estudar a história não apenas para memorizar fatos, dados e informações, né? Mas ele vai tentar interpretar, analisar, contextualizar, comparar. Então ele vai desenvolver muito o seu senso crítico em relação ao passado. Ele vai aprender a interpretar o passado, né? E é isso que a BNCC propõe. É isso que a BNCC propõe. Então, quando falamos de ensino de história, é preciso levar em consideração essas questões conceituais e metodológicas. Não se pode ser inocente ensinando história, né? E o professor ele precisa ter essas noções, tá certo? Outro aspecto, diferentemente da geografia, a componente curricular História apresenta unidades temáticas distintas para cada ano. Então, se em geografia, estamos falando aqui do primeiro ao quinto ano, se em geografia
as unidades temáticas se repetem do primeiro ao quinto ano. No caso da história, foi configurado de maneira diferente. Então, cada ano tem as suas unidades temáticas, elas não se repetem. Então, vamos tentar exemplificar aqui. Considerando a história no primeiro ano do ensino fundamental. Então, unidade temática. Mundo pessoal, meu lugar no mundo. Aí essa unidade temática, ela vai ter alguns objetos de conhecimento. Por exemplo, as fases da vida e a ideia de temporalidade, passado, presente e futuro. Aqui, a professora de história vai começar a trabalhar a categoria tempo, né, com a categoria central no estudo da história. Habilidade, ó, aqui, lembrando aqui da nossa sigla, né, é F ensino fundamental, 01 é o primeiro ano, HI é a componente curricular, história, e esse outro 1 aqui é a numeração das habilidades, no caso aqui é a primeira habilidade. E qual é essa primeira habilidade? Identificar aspectos do seu crescimento, do aluno, né, por meio do registro das lembranças particulares ou de lembranças dos membros de sua família ou de sua comunidade. Então aqui, no caso, esse objeto de conhecimento, ele vai trabalhar a temporalidade a partir da realidade do próprio aluno, de cada aluno. Então aqui também, olha, mais uma abertura para a fonte histórica. O aluno ele pode trazer fotografias um pouco mais antigas, né, ele mais novinho, ou então da família, e ele vai perceber, vai interpretar essa imagem, né? Que imagem é essa, quando foi produzida, quem fez, por quê, quem aparece ali, e assim por diante, o que está acontecendo. Ele passa, a partir daquela fotografia antiga, interpretar o passado. É a atitude historiadora. É a atitude historiadora que a BNCC propõe. Então, no ensino de História e Geografia, é muito forte essa linha do trabalho com fontes históricas. No caso aqui, então, a História do primeiro ano vai ter essa unidade temática. Essa aqui é Mundo Pessoal, Meu Lugar no Mundo, e vários objetos de conhecimento. Então, outro objeto de conhecimento dentro da mesma unidade temática. Ó. As diferentes formas de organização da família e da comunidade, os vínculos pessoais e as relações de amizade. Aí vem aqui duas habilidades. Tem que ser desenvolvidas a partir desse objeto de conhecimento. Identificar a relação entre suas histórias e as histórias de sua família e sua comunidade. Descrever e distinguir os seus papéis e responsabilidades relacionados à família, à escola e à comunidade. Então a criança aqui, o aluno, né, ele tem que distinguir o papel que ele exerce na família, na escola, na comunidade, as responsabilidades que ele tem. Muito importante, né, despertar no aluno esse senso de responsabilidade, de coletividade. Olha a formação para a cidadania aí. Olha a formação para a cidadania, para o desenvolvimento humano, não é isso? Então, no caso da história, nós temos aí esse objeto de conhecimento, mundo pessoal, meu lugar no mundo, desculpa, essa unidade temática, e objeto de conhecimento. Tem um aqui, aí depois outro, e mais outro. A escola é a diversidade do grupo social envolvido. Certo? Então, outra habilidade que o aluno tem que desenvolver no primeiro ano quando estuda história. Identificar as diferenças entre os variados ambientes em que vive, doméstico, escolar e da comunidade, reconhecendo as especificidades dos hábitos e das regras que os regem, que você trabalha com a questão dos hábitos, da cultura, né? Seja na escola, seja no ambiente doméstico, família, comunidade, assim por diante. É interessante também como a história dialoga com a geografia. Mais uma vez falando da questão interdisciplinar. Então, se você olhar lá na BNCC a parte de geografia, primeiro ano, você vai observar que são objetos de conhecimento muito próximos. Tá? Muito próximos. Aqui já uma outra unidade temática, mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo. Objeto de conhecimento, a vida em casa, a vida na escola e formas de representação social e espacial. Os jogos e brincadeiras como forma de integração social e espacial. A habilidade, identificar semelhanças e diferenças entre jogos e brincadeiras atuais e de outras épocas e lugares. Aí outro objeto de conhecimento, a vida em família, diferentes configurações e vínculos. As habilidades, conhecer as histórias da família e da escola e identificar o papel desempenhado por diferentes sujeitos em diferentes espaços. Outra habilidade, identificar mudanças e permanências nas formas de organização familiar, ou seja, como a família mudou ao longo do tempo, né? Então, aqui também pode-se trabalhar com fotografias como fonte histórica, né? Fotografias de família no início, no século XIX, no século XX, século XXI.
O que mudou na configuração familiar? Vejam, essa proposta da BNCC da atitude historiadora, de trabalhar com fonte histórica em sala de aula, ela pode ser aplicada ao longo do ano letivo praticamente todo. Tá? Então, a história pela BNCC é assim, você tem as unidades temáticas, né, e os objetos de conhecimento, tá bom? Aqui um outro objeto de conhecimento aí em relação a essa unidade histórica, essa unidade temática, mundo pessoal, eu, meu grupo social e meu tempo. No caso, esse objeto de conhecimento, a escola, sua representação espacial, sua história e seu papel na comunidade. Qual é a habilidade a ser trabalhada? Reconhecer o significado das comemorações e festas escolares, diferenciando-as das datas festivas comemoradas no âmbito familiar da comunidade. Ou seja, aqui o aluno vai perceber que existem essas datas festivas, por exemplo, essas comemorações, que o que é comemorações? É relembrar junto, né? Comemorar, né? Com alguém, né? Memorar, lembrar. Comemorar é lembrar com alguém, né? Junto. Festas escolares. Só que existe também essas comemorações da família, né? Da história desse sujeito aqui, né? E existem outras comemorações que são da sociedade, da coletividade, né? Semana da Consciência Negra, né? Então, é preciso reconhecer os significados de cada uma dessas atividades, né, e os desdobramentos de cada uma delas. Então, no caso aqui, a escola, sua representação espacial, sua história e seu papel na comunidade. Percebam que, no caso da BNCC, há uma valorização muito grande da história do aluno, da família, da comunidade, da escola, não é isso? Então, nós percebemos que um ensino que muitas vezes parte dali do local, né, da realidade local da criança, do aluno. Há um incentivo muito grande nesse sentido, tá bom? Então aqui nós temos o que é o ensino de história, né, em termos curriculares, primeiro ano. Né? Então, olha, é diferente da geografia porque nós temos aí unidades temáticas que vão mudando, tá certo? Então, se você for lá para o segundo ano, não vou colocar tudo aqui porque não temos tempo, né? Mas vocês podem estudar a BNCC e vão perceber. Vão ser outras unidades temáticas. Lembre-se, no ensino de geografia, história ou história e geografia, o professor deve atuar constantemente para que se ultrapasse o mero ensino reprodutivo, matérias decorativas, né? E se desenvolva um ensino produtivo. Então, a proposta é que seja um ensino menos preocupados com os conteúdos, embora os conteúdos sejam sim importantes, tá? Os objetos de conhecimento, né, são muito importantes, mas tem que ser um ensino menos decorativo, no sentido de decorar, de memorizar, e mais produtivo, no sentido de refletir, ter um senso crítico, conseguir observar melhor a realidade em que vive, observar os problemas dessa realidade e como solucionar esses problemas. O ensino de História e Geografia tem que ter esse norteador, isso está na Constituição, está na LDB, está na BNCC, ele tem que ter esse norteador que é a formação para a cidadania, é a formação para o desenvolvimento humano, em outros termos. É a formação de um indivíduo que sabe seus direitos, exige seus direitos, mas também sabe seus deveres, cumpre seus deveres. É um indivíduo que percebe não apenas seus problemas individuais, mas os problemas coletivos e, além disso, tenta solucionar esses problemas. Né? Há um problema coletivo, tenta solucionar o problema, contribuir para a sociedade, para o desenvolvimento social. Né? Então, quando se fala em ensino de história e geografia, é preciso que seja que ultrapasse o mero ensino reprodutivo. Né? No caso de história, ficar memorizando fatos, datas. No caso de geografia, altura de picos, nome de rios. Isso também é importante, tudo bem, mas é preciso ir além disso e desenvolver um ensino produtivo, um ensino que seja voltado para a formação cidadã, para o desenvolvimento humano, para o mundo do trabalho e assim por diante. Tá? Então isso tem que pautar realmente todo o planejamento do ensino de História e Geografia, e aqui no nosso caso, principalmente no primeiro ou quinto ano. Tá certo? Já para irmos finalizando, é muito importante também que vocês estudem a base, tá? Estudem a Base Nacional Comum Curricular. É muito fácil o acesso, eu coloquei aqui o site, tá bom?
né, no caso do MEC, mas existe um link específico que é esse, basenacionalcomum.mec.gov.br. Então acessa lá porque você vai poder baixar a base na íntegra, são 600 páginas, né? Mas é muito interessante. Você pode baixar a BNCC na íntegra, pode baixar apenas uma parte, pode ver lá a parte da educação infantil, ou se você se interessa mais pelo fundamental, ou ensino médio. Você pode também acessar por componente curricular, por exemplo, eu quero acessar apenas a parte de geografia, quero acessar apenas ensino de geografia, a parte de geografia, então você vai lá e acessa a componente curricular geografia. Ou seja, você pode acessar a base, pode baixar a base como um todo, fazer o PDF, né, dela toda, são 600 páginas, ou pode ir indo por partes, tá? Indo por partes. A minha orientação é que vocês devem estudar a base constantemente. Até o final do curso de graduação, devem estudar a base. Minha sugestão, estudem a BNCC. Comecem lendo a parte da introdução, porque na introdução há uma historicidade da base. O que eu estou querendo dizer? Que na introdução eles contam mais ou menos como é que surgiu a base. Não foi do nada, né? Existe uma previsão constitucional, existe uma previsão legal, LDB, ou seja, há muito tempo que se debate a necessidade da base e como isso deveria ser feito, em que termos deveria ser feito. Então, quando você lê a introdução, você entende todo esse processo, essa discussão que houve, foi uma discussão ampla, houve chamada pública e assim por diante. Então, leiam a introdução para que você possa entender essa historicidade da base, como ela surgiu, como ela chegou a ser o que é. Também leiam a parte da estrutura, porque aquela parte explica como está estruturada a BNCC, inclusive por questões terminológicas, né? Até para vocês começarem a utilizar terminologias mais atuais. A BNCC, por exemplo, não diz série, diz ano, né? Não é, ela trabalha com as categorias habilidades e competências, unidade temática, objeto de conhecimento, então a terminologia é um pouco diferenciada. Por isso que é interessante você ver lá a estrutura da base para entender um pouco isso, né? E claro, obviamente, a parte de História e Geografia, né? E vocês estudando a BNCC, vocês vão perceber que quando acessam lá a parte de História, por exemplo, vocês vão não apenas as propostas curriculares, mas também algumas discussões conceituais e metodológicas. Ou seja, antes da base entrar no currículo propriamente dito, ela traz uma discussão conceitual, ela traz umas propostas metodológicas. Portanto, uma referência, no caso a base, que vocês têm que conhecer com certa profundidade. Minha sugestão é que estudem a base, a parte da introdução, da estrutura, e depois a cada disciplina que vocês forem fazendo, vão estudando. No caso agora é História e Geografia, né? História e Geografia, então estudem pelo menos essa parte. Aí quando vocês fizerem outra disciplina de conteúdos e métodos, aí vocês estudam outra parte, e assim por diante. Mas precisa fazer esse estudo, né, deste documento que é muito importante para a educação brasileira, para o planejamento escolar, né, e que certamente vai dar muitas contribuições na formação de vocês, na experiência de vocês em escolas, tá bom? Então fica aqui o pedido para vocês estudarem a BNCC. Hoje nós apresentamos um pouco do currículo de Geografia e de História, mas realmente é preciso vocês fazerem esse estudo complementar na BNCC, tá certo? Bem, essas foram as nossas referências, eu utilizei aqui, como não podia deixar de ser, né, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Ela foi publicada no Diário Oficial da União em dezembro de 2017, né? Então, de lá para cá, começou a implantação pelas redes de ensino, pelas escolas, enfim, né? No caso, a adaptação, adequação da base às diversas realidades locais, né, país afora, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, então a base tem que ser adaptada, né, nos mais distantes, nos mais próximos lugares. Onde você está, tem que fazer adaptação, né? E também utilizei aqui o Marx, História e Geografia, que é justamente o livro que vocês têm no ambiente virtual, à disposição de vocês lá no ambiente, não é isso? Então, esse livro tem as 4 unidades temáticas, e nesse encontro nós
falamos das unidades 3 e 4. Tá bom? Então, fica aí a sugestão, você estudar as unidades 1, 2, 3 e 4, ou seja, estudem todas as unidades, tá certo? Aliás, vimos as unidades 1 e 2, né? Mas vocês devem ler o livro como um todo. E buscar também outras referências, né? Artigos científicos. Vocês podem fazer leitura em bases de artigos, por exemplo, Google Acadêmico, Cielo, né? É interessante que vocês leiam sobre ensino de História e Geografia nesse período. Tudo que vocês puderem ler é bem-vindo. Bem, eu quero agradecer a presença de vocês. Mais uma vez, parabenizar pelo curso, né? Por ter escolhido o curso. Dizer que é muito importante essa formação de vocês. Essa graduação deve ser uma formação de alto nível, né? Então procurem se dedicar ao máximo aos estudos. Sempre também buscar outras leituras, né? E mesmo depois que se graduarem, buscar fazer outros cursos, enfim. É muito importante buscar essa formação continuada, né? A formação do educador, do professor, do pedagogo é uma formação, uma trajetória de vida, né? Precisamos sempre estar estudando, nos atualizando, tá certo? Então agradeço mais uma vez a presença de vocês, desejo bons estudos e boa sorte, tá bom? Até a próxima.